E aí pessoal, sou o professor Igor, mestre em História. Este é o canal História Super Sincera. E no vídeo de hoje nós temos uma aula super especial sobre Revolução Industrial. Vambora? A Revolução Industrial mudou completamente o mundo, as relações de produção, as relações de trabalho e tantas coisas que nós vamos ver aqui nesta aula. Aproveite aí para se inscrever em nosso canal, deixar um like, ajudar esse vídeo a ser divulgado e compartilhado para tantos estudantes e tantas pessoas que se interessam pelo assunto. Muito bem. O que é Revolução Industrial? Revolução Industrial é a passagem da manufatura para a maquinofatura no processo produtivo, no processo de transformação de matérias-primas em bens úteis ou não ao ser humano. Entenda o seguinte: indústria é todo esse processo de transformação. Então a indústria, antes de ser um lugar, ela é um acontecimento. Então sempre que o ser humano transforma um produto da natureza em algo diferente para o seu uso próprio, para o uso de outra pessoa, né? Aquilo que tem utilidade para mim pode ser que não tenha para você. Então a utilidade das coisas que são produzidas são relativas realmente, mas a transformação da matéria-prima aconteceu. Então isso nós chamamos de indústria. Esse lugar privilegiado em que o processo industrial acontece, passou a acontecer com a Revolução Industrial do século XVIII, é o que nós chamamos de fábrica. Tá? Então a fábrica é o lugar privilegiado do processo industrial. Então a Revolução Industrial é quando há uma alteração significativa nesse processo produtivo. Passa-se então da manufatura para a maquinofatura, como já dissemos agora há pouco. Nós sabemos que há uma evolução no processo produtivo. Desde os tempos pré-históricos, o ser humano já praticava a indústria, mas era o que? O artesanato, que vai, claro, passar por um processo evolutivo também, vai se aprimorando, vão se criando novas técnicas, vai acontecendo na prática aquele ditado que diz que a necessidade é a mãe das invenções, não é isso? Então vai se melhorando, então o artesanato vai evoluindo, ele existe ainda. Não é porque passou a existir depois a manufatura e depois ainda a maquinofatura que o artesanato deixou de existir. Então o artesanato ele tem como unidade de produção a própria casa do artesão. Sua própria residência, tem uma salinha ali, uma pequena oficina onde ele trabalha sozinho na produção de determinado bem. Então vamos supor que é alguém que produza cadeiras, então ele vai adquirir a madeira, cortar ali as partes que compõem uma cadeira, né? Seus pés, seu assento, seu encosto, e ele próprio vai modelar essa cadeira, vai dar o acabamento que ele acha necessário para aquela cadeira totalmente sozinho. Ele faz a cadeira do começo ao fim usando ferramentas simples. Isso é o artesanato. Mais tarde, ainda ali em tempos medievais, nós vamos ter o surgimento das oficinas de manufatura. A oficina de manufatura ela é bem maior do que ali simplesmente uma sala ou um quarto na casa de um artesão. E a oficina de manufatura também traz como novidade um começo de divisão do trabalho. Então uma oficina que produza cadeiras, ela já vai ter ali 4 ou mais equipes diferentes produzindo cadeiras, né? Cada uma dessas equipes responsável por uma parte da cadeira. Já não tem mais aquela história de uma pessoa sozinha ser responsável pela cadeira. Descobre-se a divisão do trabalho e isso já altera significativamente o processo produtivo. E então no século XVIII aparece a maquinofatura. É a introdução de máquinas mecânicas no processo produtivo. É o aparecimento da fábrica. A fábrica cheia de máquinas, cheia de ferramentas, cheia de trabalhadores operando essas máquinas e incrementando ainda mais o processo produtivo, dividindo e especializando ainda mais o processo produtivo. Isso é a Revolução Industrial que começou na Inglaterra em meados do século XVIII.
como que nós podemos determinar as causas da Revolução Industrial? Então acompanhem comigo aí as principais motivações para que tenha ocorrido a Revolução Industrial. E depois nós vamos entender também por que a Revolução Industrial se deu primeiramente na Inglaterra antes de se espalhar para outras partes do mundo. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, nós já vamos ter um processo de expansão do comércio, um início da chamada acumulação primitiva de capital. Isso vai se intensificar ainda mais devido aos resultados das grandes navegações do século XV, que tem como auge a descoberta da América por Cristóvão Colombo. E a partir daí nós temos um comércio mundial, além, é claro, da descoberta de um novo caminho para as Índias, empreendido aí pela navegação portuguesa de Vasco da Gama em 1498. Nesse momento, nós vamos ter um crescimento de mercados consumidores. E com o passar das décadas e dos séculos, um pouco mais tarde, nós vamos ver a abolição gradativa das restrições impostas pelo mercantilismo e também pelos reis absolutistas. No fim do século XVII, no início do século XVIII, começam a difusão dos ideais liberais que pregavam uma não intervenção estatal na economia, mais liberdade de ação na economia. Além disso, a gente já falou hoje aqui da questão das invenções e o século XVIII é um grande século de aumento do número de invenções, como a gente vai ver alguns exemplos aqui. Eis aí a máquina de fiar, de 1768, veja aí também o filatório, de 1779, o tear mecânico, de 1787, e claro, o grande símbolo da Revolução Industrial, que é a máquina a vapor de James Watt. Há um crescimento exponencial de patentes, de invenções sendo registradas por toda a Inglaterra ao longo do século XVIII, a ponto de, enquanto na década de 1750 nós tivemos 92 patentes registradas, nós vamos ter em 1780 477 patentes sendo registradas. É muita diferença. E agora, tentando entender os motivos do pioneirismo inglês para a Revolução Industrial. A Inglaterra tinha disponibilidade de capitais, tinha disponibilidade de mão de obra. Também não podemos deixar de destacar a questão da supremacia naval inglesa. Outro fator foi a instituição da monarquia constitucional, ali pelo processo conhecido como Revoluções Inglesas no século XVII. Além de tudo isso que falamos, não podemos deixar de citar a existência de jazidas abundantes de carvão mineral e ferro, elementos fundamentais no processo da Revolução Industrial, como combustível e como matéria-prima. Eu não sei exatamente a fonte dessa imagem, eu recebi ela há bastante tempo, provavelmente é alguma fotografia de algum livro didático. E ele mostra claramente como que é o processo de Revolução Industrial a partir da Inglaterra, mostrando aí os vários fatores para que a Revolução Industrial acontecesse na Inglaterra primeiro e depois, ali no século XIX, ela se espalhasse para outros países europeus e também para outros continentes. Então a Inglaterra passa pela Revolução Burguesa precocemente, especialmente a Revolução Gloriosa, que institui o que? Um governo burguês a partir do parlamento. Na Revolução Puritana, durante o governo de Oliver Cromwell, em 1651, são instituídos os atos de navegação, o que vai levar a Inglaterra a ter aquela supremacia naval que nós citamos agora há pouco. Esse desenvolvimento naval e esse desenvolvimento do comércio é o que vai levar ao acúmulo de capital constante que vai ser aplicado ou investido na industrialização. Do outro lado da imagem, nós temos a questão dos cercamentos, quando a Rainha Elizabeth I ordenou cercamentos, mudando as relações no campo, dando fim à propriedade comunal, e muitos pequenos proprietários acabaram tendo que deixar o campo e se tornar mão de obra nas cidades inglesas. Aliado a isso, os avanços técnicos e a presença das jazidas de ferro e carvão mineral é o que explica a Revolução Industrial acontecer primeiro na Inglaterra. E por fim,
Falamos agora dos impactos do avanço industrial, dos impactos da revolução industrial. A urbanização e o aumento populacional. Muitas cidades nasceram, se desenvolveram, cresceram graças à presença da indústria. E por que isso aconteceu? Por causa da grande massa de trabalhadores que vai cada vez mais ocupando essas cidades, e mais indústrias vão nascendo e mais pessoas vão se acumulando nessas cidades para trabalhar nestas indústrias. Por isso que há uma visão polêmica em relação a essa história, porque tem gente que fala que a Revolução Industrial tirou o emprego das pessoas, e na verdade, como que ela tirou o emprego se cada vez mais pessoas iam para as cidades exatamente para trabalhar nessas fábricas? Então é um ponto em discussão, porque embora máquinas pudessem fazer o trabalho de repente vários empregados, o que acontece é que eram muitas e muitas máquinas novas que iam sendo criadas e introduzidas no processo produtivo. Então, caso algum desemprego acontecesse, ele era muito rapidamente sanado por conta dessas novas máquinas de novas fábricas que iam sendo colocadas e instaladas. A divisão do trabalho vai ficando cada vez mais intensa, a ponto de o operário perder a noção do processo produtivo, ou seja, dificilmente você teria algum operário que soubesse produzir por inteiro o produto ao qual ele participava dentro de uma determinada fábrica. Essa especialização das tarefas conduziu a uma certa alienação do operário em relação ao processo produtivo global. Claro, a produtividade com a Revolução Industrial aumenta muito, mas há quem veja de forma negativa essa questão do trabalhador estar ausente ou estar alienado do processo produtivo por inteiro. A possibilidade de produção em série levou também a uma padronização do gosto. Essa massificação da produção leva também à produção de muitas coisas iguais, e aí você vê muitas pessoas com muitas coisas iguais. Pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo, e aí vai da sua própria visão. Que não dá para negar que produção em série, produção massiva, leva o preço de tudo a ficar mais barato, porque você tem grande oferta de produtos. Não podemos deixar de citar um grande progresso também nos meios de transporte e nos meios de comunicação, como a locomotiva, o navio a vapor, o telégrafo e mais tarde o automóvel e o telefone. Para encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre a exploração desses trabalhadores, a exploração desta nova classe de trabalhadores específicos da indústria, os chamados operários. Neste período, muitos operários estavam sujeitos a jornadas extenuantes de trabalho, de 12 a 14 horas, com salários baixos, sem direitos trabalhistas e também vivendo em péssimas condições e trabalhando em péssimas condições. Sem contar a questão da exploração do trabalho feminino e do trabalho infantil naquele momento. Claro que há quem defenda que se esse pessoal está sujeitando a esse tipo de trabalho é porque as alternativas que lhes cabiam eram ainda piores, como a vida no campo, onde possivelmente eles eram ainda mais explorados pelos senhores das terras. Mas isso ainda não justifica que eles não possam lutar e querer melhorias e dignidade nas suas condições de trabalho naquele tempo. Que é exatamente o que vai acontecer. Com o passar do tempo, as condições de trabalho vão melhorando, vão se criando leis de proteção a esses trabalhadores e regras cada vez melhores para a produtividade. Quem é estudante provavelmente se lembra do ludismo, que era um movimento de pessoas que sabotavam as máquinas. Muitas vezes eram formas de protesto ou porque eles acreditavam que as máquinas, na verdade, roubavam seus empregos. Também surge em meados do século XIX o movimento cartista. Então, o cartismo ele nasce a partir de cartas reivindicando melhorias, melhores condições de trabalho, e algumas dessas reivindicações foram sendo atendidas e leis vão sendo criadas dentro do parlamento britânico para proteger esses operários. Também na Inglaterra surgiram nesta época as trade unions. As trade unions eram os protótipos do que hoje nós chamamos de sindicatos, eram associações de trabalhadores para defender seus próprios interesses.
Muito bem, essa foi nossa aulinha sobre Revolução Industrial, que pode ser útil para você que vai fazer o Enem, para você que é estudante, que é vestibulando, para você que está no final do ensino fundamental ou também no ensino médio. Valeu, até nosso próximo vídeo.